livro do Dr. Lucas, capítulo 15, versículo 11. Livro do Dr. Lucas, capítulo 15, versículo 11. A palavra qual Deus colocou no meu coração. E olha que eu nem ia fazer live agora à noite, mas quando nós temos uma chamada do Senhor, faço das minhas palavras as mesmas palavras do apóstolo Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando nós temos aí uma chamada do Senhor para fazer a obra, nós não temos vontade própria, porque quem nos direciona, quem nos conduz é o Espírito Santo. Portanto, às vezes você não quer ir, mas o Espírito Santo te impulsiona a se levantar, ungir os teus lombos e marchar na terra. Então, meus amados, vão entrando, curtindo e compartilhando. Vamos lá. Então, o livro do Dr. Lucas, capítulo 15, versículo 11, que diz assim a palavra do Senhor. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para a terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. A palavra do Senhor nos fala a respeito da história, uma das histórias mais que nos leva a refletir aqui no Novo Testamento, que é essa passagem, essa história da parábola do filho pródigo. O próprio Jesus citou essa parábola do filho pródigo, e diz o texto que havia um homem, onde este homem tinha 2 filhos, e diz o texto que o filho mais moço, ou seja, o filho mais novo, virou para o seu pai e disse: Pai, dai-me a parte da fazenda dai-me a parte dos bens que me pertence, da fazenda. E assim ele pediu para o pai repartir com ele já os seus bens que lhe pertencia. E diz o texto que o pai assim o fez. O pai tomou providência ali e entregou a parte que pertencia a esse jovem. E diz o texto que diz depois ele ter recebido os bens, ele partiu. O texto fala, a palavra do Senhor diz que ele partiu para uma terra longínqua. O que é isso, longínqua? Significa que era uma terra distante, era uma terra muito longe, era para um outro país. Esse jovem, ele não foi para uma terra vizinha, ele não foi para uma currutela próxima, não, ele foi para uma terra longínqua, ou seja, para uma terra bem distante. E diz o texto que esse jovem saiu sem olhar para trás, pegou ali os seus bens e foi em direção a direção a essa terra, o qual ele nem mesmo conhecia. Diz o texto que ao chegar ali naquela terra longe, onde ele foi ali, não sei se ele foi a pé, se ele foi de cavalo, certamente deve que foi de cavalo, e assim ele partiu. Diz o texto que ele saiu da casa do teu pai, da casa do seu pai, e foi para essa terra longínqua, e ali aquele jovem foi viver uma vida conforme os prazeres mundanos. Aquele jovem ali, chegando ali cheio do dinheiro, onde ele chegava, ele esbanjava, ele mostrava que tinha dinheiro. Aquele jovem ali foi chegando e ali diante das pessoas, todas as pessoas viam que ele tinha dinheiro e ali se aproximava dele. E ao se aproximar dele, ele pagava tudo. Ele começou a gastar os bens dele, o dinheiro suado do seu pai. E diz o texto que aquele jovem ali gastou todos os bens que seu pai havia lhe entregado. E diz o texto que ele
ele gastou os seus bens com bebidas e com meretrizes, ou seja, a intenção daquele jovem era ir para longe do seu pai, porque ele estando ali longe do seu pai, ele achava que ele poderia fazer tudo o que ele queria, ele achava que ele poderia fazer tudo aquilo que ele queria, porque ele estava longe do pai. E não é diferente. E não é diferente. Quantos aí estavam na presença de Deus, na casa de Deus, e aí de repente decide abandonar a casa do pai e vai para o mundão. E ao ir para o mundo, ali o diabo faz e desfaz com ele, faz tudo o que quer com ele. O diabo, ele é sagaz. A palavra do Senhor diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então a palavra do Senhor diz que aquele jovem, ele saiu da casa do seu pai e foi peregrinar em outro país, em outras terras. E ali aquele jovem começou a gastar tudo que o seu pai havia conquistado ao longo dos anos. E aquele jovem começou a beber, aquele jovem começou a gastar dinheiro, caiu na prostituição, começou a gastar dinheiro com as meretrizes, sendo ele um jovem solteiro. E ele não se importou, ele não se atentou, ele não deu ouvido aos ensinamentos que o seu pai o ensinou, porque ele foi criado dentro da lei, ele foi criado dentro dos princípios da lei. Então aquele jovem, ele saiu para viver sua vida. E muitas vezes eu te digo que estar no mundo é a mesma coisa de você estar decretando a sua própria sentença. Estar no mundo e fazer as vontades do mundo é a mesma coisa de você já decretar sua morte. Nós estamos aí poucos dias aí de uma das maiores festas pagãs e diabólicas que existe, uma festa da carne. Nós estamos aí próximo a esse evento maligno. E quantas são as pessoas que irão ser ceifadas dentro desse carnaval? Quantas são as pessoas que todos os anos são ceifadas, são mortas, são fora as mulheres que voltam cheias de menino. Então diz o texto que nessas festas malignas aí, o diabo faz o que quer com as pessoas. E assim esse jovem, ele quis viver a vida errante. Ele quis sair por aí e esquecendo que tinha um pai, esquecendo do sofrimento do pai. Ele não quis saber, ele sequer se despediu, ele nem sequer olhou para trás, ele simplesmente foi. E diz o texto que naquele país, naqueles dias aconteceu uma grande fome, veio uma grande fome sobre aquele país. E ali aquele jovem despreparado, aquele jovem não estava trabalhando, aquele jovem só estava gastando a sua herança. E ele não sabia que o dinheiro acabava. Ele não sabia que ele iria perder tudo. Ele não sabia que tinha que trabalhar para continuar mantendo o dinheiro. Mas não, ele simplesmente se acomodou, vivia bêbado, vivia gastando dinheiro com as meretrizes. E ali aquelas meretrizes sugando todo o seu dinheiro. E diz o texto que o dinheiro acabou. E diz o texto que veio sobre aquele país uma grande fome. E essa fome assolou todas as cidades. E essa fome fez com quem tinha pouco ficasse sem nada. E a fome veio, onde sequer ele teve que cair em si e agora pensar, meu dinheiro acabou, o que eu vou fazer? Vou ter que procurar trabalho. Ele não sabia que a fome estava vindo e que não existia trabalho. Não existiu, ninguém tinha dinheiro para pagar alguém, ninguém estava preocupado em arrumar funcionário, o povo estava preocupado com a fome, que a fome que estava vindo, ou seja, até aquela terra não estava plantando e nem colhendo naquela terra, simplesmente a fome veio. Meus amados, vão entrando, curtindo e compartilhando a live, e diz o texto que aquele rapaz agora se viu numa situação difícil, ele se viu sem saber o que fazer, ele se viu sem dinheiro, ele se viu morando na rua, ele se viu sem dinheiro
para comer, sem dinheiro para se manter, sem dinheiro para pagar uma estalagem, sem dinheiro para comprar nada, porque aquele jovem, ele pegou a herança do seu pai, não foi para comprar uma outra casa, não foi para investir o dinheiro, não foi para fazer algo bom, não, ele simplesmente pegou a herança do seu pai e torrou ela em tudo, torrou todo o dinheiro do pai em coisas em vãs, em coisas que não agradava a Deus, em coisas que iria levar à sua própria destruição. Aquele jovem, ele mesmo cavou a sua própria sepultura. E diz o texto que quando ele se viu sem dinheiro, ele se deparou e pensou, e agora, o que eu vou fazer? E ali ele foi procurar trabalho em um lugar que pediu ali para que o que ele conhecia desse trabalho para ele. E aquele homem disse que só tinha trabalho em cuidar dos porcos. E os judeus, nós sabemos que os judeus não tocam em porco. A lei proíbe. Até hoje, os judeus, eles não comem carne de porco. Os judeus, eles são separados, eles não comem isso. E ali era um trabalho, o trabalho mais desvalorizado que existia na face da terra. Para um judeu chegar a ponto de trabalhar com porcos, isso era desonroso, isso era uma vergonha. E ali aquele jovem se viu agora tendo que cuidar de porcos. Ele não tinha o que comer mais, ele não tinha dinheiro para nada. E diz o texto que quando ele foi ali cuidar daqueles porcos, meus amados, vão entrando, curtindo e compartilhando. A live aqui tá travada. Se vocês não compartilhar, eu tô vendo uma pessoa, é uma pessoa que tá na minha live. Se vocês não curtir a live, não compartilhar, o TikTok trava. Se vocês não mandar presente, não comentar, não compartilhar, o TikTok trava a live. Como ele travou, que tô vendo uma pessoa. É isso? Só tem uma pessoa na live? Vão curtindo e compartilhem nessa setinha abaixo aqui, ó. Compartilhe a live. E diz o texto que agora ele se viu naquela situação. E ele estava com tanta fome que quando ele olhou para os porcos e viu que os porcos estavam comendo, ele desejou comer das bolotas que aqueles porcos estavam comendo. E vocês sabem muito bem o que porcos comem. Porcos comem resto de comida, come lavagem, come comidas podres, come comidas azedas, come tudo que não presta. Os porcos muitas vezes comem até larvas de alimentos já estragado. Então, para eles, e aqui, olha a situação do homem. Quando o homem cai em pecado, ele nem sequer tem noção do que está acontecendo. O pecado estava tão grande na vida daquele jovem que sequer ele se valorizou, ele quis comer das bolotas que os porcos comiam. Como assim um ser humano querer comer lavagem? E assim aquele jovem se viu naquela condição. E diz o texto que, e caindo em si, olha, e caindo em si, ele pensou, meu Deus, até os empregados do meu pai comem melhor. Os empregados do meu pai não passam fome. E eu estou aqui agora nessa situação, desejando comer bolotas de porco. Como assim? Eu sou judeu. Mas aí o pecado tinha cegado ele, porque o pecado cega, o entendimento cega a visão, faz com que a pessoa fique surda. O pecado, quando a pessoa está aprofundada no pecado, igual aquele jovem tinha se aprofundado na prostituição, aquele jovem tinha se aprofundado na bebida e tudo que não prestava, aquele jovem estava ali acreditando que tinha encontrado amigos, e amigos do mundo, no mundo a palavra só diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Ou seja, amizades do mundo é a mesma coisa, você está fazendo amizades com o próprio demônio. Por quê? Porque são pessoas falsas, são pessoas que querem só o seu mal, são pessoas que querem apenas usufruir daquilo que você tem. Então, quem se diz
que tem amigos e esses amigos são do mundo. O que é amigo? O que são pessoas do mundo? Pessoas que vivem na prática da mentira, da prostituição, do adultério, roubando, matando, se drogando. Pessoas que fazem amizade com essas pessoas, certamente você pode se contaminar. Porque, por isso nós temos que vigiar. Lá em Salmo número 1 diz que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Então nós temos que ter vigilância ao escolher quem vai estar ao nosso lado. Isso em todas as áreas, para relacionamento, para amizades. Então nós temos que saber escolher quem vai estar conosco. Aquele jovem, ele não escolheu, simplesmente deixou as pessoas vir até ele só para usufruir do dinheiro que ele tinha. E detalhe, o dia dele acabou muito rápido, porque quando você não está, a palavra do Senhor diz que é pecado, olha só, é pecado nós gastarmos o nosso dinheiro naquilo que não é pão. Quando você gasta o seu dinheiro naquilo que não vai trazer benefício para você ou para a sua família, é pecado. Você que fica gastando dinheiro à toa, comprando compulsivamente coisas desnecessárias, você está em pecado. Nós não devemos gastar o dinheiro naquilo que não é pão. Então diz o texto que aquele jovem caiu em si. Então, ou seja, na casa do pai, ele estava abrigado. Quando ele estava na casa do pai dele, ele tinha serviçal ao serviço dele, ele tinha pão, ele tinha comida, ele tinha uma cama quente, ele tinha servos para trabalhar para ele estava protegido. Quem estava na casa, quando a gente está na casa do pai, nós temos abrigo, nós temos refúgio, nós estamos amparados, nós estamos protegidos do mal. Quando nós estamos na presença de Deus, o maligno não nos toca. Mas se nós sairmos da presença do Senhor, o diabo já as porta. E a palavra do Senhor diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Destruir o que? Vidas. O diabo, ele odeia a raça humana, ele se odeia, porque ele pecou uma vez só e foi destituído da glória de Deus. Então ele passou a odiar a raça humana, porque nós hoje, aquele que está na presença do Senhor, aquele que vive o propósito de Deus, a chamada de Deus, nós fazemos aquilo que o diabo fazia. Quem aí tem chamada para louvar? Quem aí tem chamadas para pregar? Quem aí tem chamada para ser músico na igreja, tocador de instrumento? Então, nós aqui fazemos hoje aquilo que ele fazia. Ele pecou uma vez só e foi destituído da glória. Ele ofuscou o brilho da glória de Deus. Então, quando nós saímos da presença da casa do pai, o diabo tenta nos ceifar. A palavra do Senhor diz que o diabo anda bramando como leão, ungindo como leão, procurando a quem possa tragar. E quando nós estamos na presença do Senhor, o Senhor nos guarda. O Senhor acampa os teus anjos ao nosso redor para nos livrar, para nos abençoar. Meus amados, vão compartilhando a live, por favor. Vão tocando na telinha, vão enviando presentes, vão curtindo a live. Eu estou vendo uma pessoa, e olha só, e eu estou vendo uma pessoa e eu estou aqui pregando, eu estou servindo vocês. Mas se vocês não ajudar, aí fica difícil. Mesmo sendo uma pessoa que está na live, paz do Senhor. Mesmo se tiver só uma pessoa na live, vão curtindo a live, porque o TikTok ele trava a live. Vão tocando aí na live, vão curtindo e vão compartilhando a live. E diz o texto que aquele jovem caindo em si, ele se lembrou da casa do seu pai e ele disse no seu coração, ou seja, ele preparou um discurso para lhe falar com o seu pai. E aquele jovem foi, não sei de que jeito, ele voltou, ele veio no caminho todo rasgado, sujo, descalço, maltrapilho. Muitas vezes poderia estar até fedido, porque ele estava trabalhando cuidando de porcos, e quem cuida de porco fica fedendo. Então aquele jovem não tinha onde tomar banho, ele não tinha dinheiro, ele não tinha nada, ele estava na sarjeta, ele estava um andarilho. E por quê? Porque ele desobedeceu a Deus, ele pecou diante do Senhor e ele entristeceu o coração de Deus. Meus amados, vão entrando, curtindo, compartilhando, enviando presente. Minha meta é de florzinha 5 florzinhas. Então, meus amados, vão curtindo e compartilhando. E assim diz a palavra que aquele jovem
voltou, seguindo o jovem pelo caminho, diz o texto que de longe o seu pai o avistou. E naquela época, um pai nunca poderia correr em direção ao seu filho, porque a lei mosaica não proibia, porque o pai ele era o que? O patriarca. Então os filhos que vinham, tinha que vir até ele, não ele correr ao seu, o pai correr até o filho. E assim diz o texto que de longe o seu pai o viu voltar. E seu pai saiu em encontro a esse jovem. Quando ele chegou, o pai dele não lhe perguntou nada. Só viu o filho naquele estado deplorável, sujo, maltrapilho, fedendo, parecendo um mendigo. E ali o pai se lançou, a Bíblia diz que o pai se lançou nos braços do jovem e o abraçou. E não perguntou a ele, naquele momento, não perguntou onde ele estava, o que ele fez com o dinheiro, por que ele estava vindo daquela forma, o que tinha acontecido, não. O pai simplesmente o abraçou. E o jovem, outrora, no caminho, ele tinha preparado um discurso. Ele disse assim: irei ter com meu pai, quer ver? E direi a meu pai: pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. E ali aquele jovem, ele pediu perdão ao seu pai. Ele se lançou também aos braços do seu pai. E diz o texto que na mesma hora o pai falou ali, ordenou-lhe aos seus criados ali que preparasse um banquete, que lhe desse vestes novas, que colocasse um anel no seu dedo, que colocasse sandália nos pés dele. Ou seja, olha só, de vez de fosse nos dias de hoje, o pai muitas vezes poderia receber o filho xingando todo. Não, o pai não, esse pai foi diferente. Ele o abraçou, ele se condoeu com seu filho, mesmo o filho tendo pecado, mesmo o filho ter ido embora sem se despedir, mesmo o filho, porque quando, olha só, esse jovem, ele agiu de uma forma tão desrespeitosa, tão sem respeito, tão sem carinho, sem amor, ao pedir a herança ao pai, ele estava matando o seu pai em vida. O filho só pode ter parte da herança quando seus pais morrem. Nós nunca podemos pedir parte da herança se o pai ainda está vivo. Nós temos que esperar os pais morrerem e aí sim nós podemos ali tomar posse da herança que ficou. Mas aquele jovem, ele matou seu pai em vida, ele não se despediu e ele não quis saber se ao sair da casa do pai, ele iria fazer seu pai sofrer, não quis saber. Ele olhou tão somente para apenas as suas concupiscências carnais. E o desejo daquele jovem era desejo carnal, desejo de pecar. Ele saiu, ele gastou toda a herança do seu pai com as meretrizes. Ele gastou o dinheiro do seu pai na prostituição. Então diz o texto que a palavra do Senhor diz que o Senhor é o Deus que nos perdoa. E assim como aquele pai olhou para aquele jovem, o Senhor o perdoou. O Senhor o abençoou. Diz o texto que Deus, ele abençoou o retorno daquele jovem, mesmo ele pecando, mesmo ele falhando. Se vocês perceberam aí, vocês que estão na live, entrou um macumbeiro na live, endemoniado. Eu bloqueei ele agora. Se vocês não tiverem percebido, entrou um macumbeiro agora. Porque, ou seja, esse efeito a palavra do Senhor, ela é como espada. A palavra do Senhor, ela
ela liberta vidas. E a palavra do Senhor também faz pessoas que dá lugar ao demônio cair em possesso. Como ele não tem como cair em possesso, ele entrou na live e eu o bloqueei. Então diz o texto que ao voltar ali, ao sair da casa do pai, esse jovem não se preocupou em tempo algum com seu pai. Ele simplesmente foi embora e gastou tudo. E ao voltar, ele teve que se humilhar diante. E ele falou no seu coração, ele tinha feito um discurso, e ele falou que ele iria pedir emprego para o pai dele, que agora ele iria, se o pai dele aceitasse ele de volta, ele poderia ser semelhante aos servos do pai, ou seja, ele iria trabalhar como um servo. Mas ele era filho. Independente se ele caiu, pecou, entristeceu o pai, ele era filho. E o filho, ele, mesmo pecando, mesmo falhando, ele comove o coração do pai. Mesmo eu e você pecando diante de Deus, mesmo o filho saindo da presença de Deus, saindo da casa do pai, voltando para o mundo, e ali, ao voltar para o mundo, o diabo faz dele escravo, o diabo o escraviza, o diabo faz ele lamber o chão. Então, ou seja, mesmo e aquele filho pródigo, ele voltando para a presença do Senhor, o Senhor vai querer ele de braços abertos, porque Deus, ele é amor. Deus ele é amor, e ele amou tanto a raça humana que ele entregou o seu único filho por amor de toda a humanidade. Ele entregou o seu filho que morreu na cruz do Calvário. Então, quem somos e quem é o pai para não perdoar o filho? Então diz o texto que ao voltar para a casa do pai, aquele jovem foi recebido novamente como filho. E ao ser recebido como filho, o pai dele pediu para vestir roupas novas nele, para calçar uma sandália nos seus pés e colocar um anel no seu dedo. O que significa roupas novas? Eu vou ler aqui para vocês aqui. Pediu para que vestisse nele a melhor roupa, que significava dignidade restaurada. Então, as roupas o qual o pai ali ordenou aos seus servos que colocasse no seu filho, ou seja, quis dizer o seguinte: a dignidade do meu filho eu estou restaurando hoje. O Senhor quer restaurar a tua dignidade. Você que está aí afastada da casa do Senhor, volte porque o Senhor te ama. Volta porque o Senhor tem pressa. Volta porque o Senhor vai te receber de braços abertos. E ali foi colocado o anel. O que significava este anel? O anel significava autoridade filial, ou seja, autoridade de filho. Ou seja, ele voltou para a casa do pai, e ali ele voltou a ser filho. E a sandália significava o quê? Que não sou mais escravo e agora eu sou filho. A sandália significava que agora aquele jovem não era mais escravo do pecado, e sim agora ele era filho. E a festa, o qual o pai preparou para o seu filho, significava reconciliação pública diante de todos que se fazia presente naquela festa. Ou seja, o meu filho estava morto e agora ele reviveu. O meu filho estava perdido e agora foi achado. O meu filho estava vivendo errante, agora ele voltou em si. Agora ele voltou para a casa do pai, e o pai está o guardando, o pai está o protegendo. Então eu digo a vocês que não importa qual for o motivo, qual fez você se afastar da casa do pai, eu quero te dizer, volte nesta noite, porque o Senhor te espera, o Pai te espera de braços abertos. Volte novamente para a casa do Pai, porque o Senhor te recebe de braços abertos.
O Senhor tem vestes novas para te vestir. O Senhor quer colocar um anel novo no teu dedo, restaurar a tua dignidade, restaurar a tua identidade, porque a tua identidade foi perdida. O Senhor quer calçar os teus pés, quer colocar uma sandália em teus pés, para que não venha mais pisar em terra seca, arabaço de cá. Para que você não venha mais pisar em terra seca. Para que você não venha mais pisar em terra que vai te levar ao pecado novamente. O Senhor, porque a palavra do Senhor diz que aquele que se volta ou aceita a Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, ou aquele que reconcilia com Cristo, volta para a casa do Pai. A palavra do Senhor diz que os anjos fazem festa, olha só. Os anjos fazem festa quando aqueles que afastado volta para a casa do Pai. Diz o texto que os anjos fazem festa. Eu quero te dizer que o perdão de Deus é um favor imerecido. Quando nós alcançamos o perdão de Deus, é um favor que nós não merecemos, é uma graça. E nós não merecemos a graça do Senhor. A graça não apenas perdoa, ela restaura a identidade, e o perdão é restaurado. Ou seja, a graça, ela perdoa. E ela restaura a identidade. Ela perdoa e restaura a identidade que se havia perdido. Diz o texto que, porque este meu filho, igual ele citou aqui, ó. Porque este meu filho estava morto. E disse ele, porque esse meu filho estava morto e agora reviveu. E ele, ao voltar para a casa do seu pai, diz o texto aqui no versículo 25 do capítulo 15, que o irmão mais velho, primogênito, muito se irou ao ver o irmão mais novo voltando para a casa do pai, sendo que tinha gastado toda a herança de anos, de uma vida que seu pai havia conquistado. E diz o texto que muito se indignou, muito se irou. E ali o pai, saindo para fora, viu o seu filho mais velho e chamou ele para entrar. E ele disse que não iria participar daquele banquete. Tem pessoas que não querem que você volte para a casa do pai. Tem pessoas que se iram, o inimigo usa vidas. São usadas por Satanás para que você não volte para a casa do teu pai. Eu quero te dizer que você não venha dar ouvidos a essa voz, e essa voz é de Satanás. Assim como o irmão mais velho não quis que o irmão mais novo, não quis receber com alegria o irmão mais novo que estava retornando, ele nem sequer participou daquele banquete, daquela festa. E ali ele disse para o pai: eis que esse teu filho gastou todos os teus bens da tua fazenda com meretrizes, e ele retorna tendo gastado tudo, e o Senhor ainda prepara um banquete para ele. O Senhor presta honras para ele. E eu que te sirvo há tantos anos, que estou aqui há tantos anos, servindo, obedecendo os mandamentos, o Senhor nunca me deu um bezerro para me assar e me alegrar com os meus amigos. E o pai respondeu ao seu filho mais velho, primogênito, dizendo, e disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e agora foi achado. Então, vai ter aquelas pessoas que não vai se alegrar, vai ter aquelas pessoas que vai tentar impedir de você voltar para a casa do Senhor. Eu quero te dizer que não dê ouvido, não dê ouvido, não dê lugar para o diabo, porque se você caiu, se você pecou, se você outrora estava na presença do Senhor e voltou para o mundo e agora está retornando, retorna, vinde a mim como estás, porque quem vai te levantar novamente, quem vai te purificar, te libertar, não é o homem, e sim é o próprio Deus.
É o Espírito Santo que convence o homem do pecado e da justiça e do juízo. Mas sempre vai ter aqueles filhos do diabo que vai tentar impedir a tua vitória. Eu quero te dizer que a vitória é tua. Que Deus, ele te chama novamente. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para a vossa alma. O teu jugo é suave e o teu fardo é leve, ou seja, o Senhor quer tirar esse fardo pesado das tuas costas. O Senhor quer abençoar a tua vida. O Senhor tem vida eterna para você, homem, para você, mulher. Deus, ele tem vitória para a tua vida. Não dê ouvidos à voz do inimigo, mas ouvi o que o Senhor está te dizendo. Eis que ele te ama, eis que ele te chama. Assim como o jovem caiu em si, eu peço, em nome de Jesus, que volte, que caia em si e reflita. Reveja os teus conceitos, veja que a forma como você está não está agradando a Deus. A forma como você está totalmente fora. Você, de vez de andar, de prosperar, você está andando como caranguejo. E o Senhor tem vitória para a tua vida, mas o Senhor quer um conserto. O Senhor quer que você faça uma nova aliança com Ele. Restitui a aliança que foi quebrado. O Senhor quer te abençoar. O Senhor quer abençoar a tua história, ou seja, volte para a casa do Pai, porque é na casa do Pai que tem vitória, é na casa do Pai que nós encontramos bênção, é na casa do Pai que tudo volta ao normal. Amém, meus amados? Quantos aqui entenderam que o Espírito Santo quis falar contigo nesta noite? Quantos aqui entenderam que o mundo é só ilusão, que o mundo é enganador, que o mundo jaz do maligno, o mundo é a ilusão mais mentirosa que existe. A palavra do Senhor diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Jesus veio para nos abençoar. Jesus veio para que nós pudéssemos encontrar e ter direito de salvação. Ele não morreu naquela cruz do Calvário em vão. Ele morreu para salvar toda a humanidade. Ele morreu para te salvar. Amém, meus amados? Quantos aqui entenderam que o mundo não tem nada a nos oferecer? E eu tô vendo que tá entrando algumas pessoas. Vocês entenderam e vocês receberam essa palavra? Tem alguém que nessa noite que quer aceitar Cristo, que quer reconciliar com Cristo, que quer entregar sua vida ao Senhor? Se tiver alguém, estaria orando por você. Porque eu quero encerrar essa mensagem, eu vou abrir outra aqui com vocês aqui. Tem alguém que quer ouvir essa palavra, quer entregar a sua vida a Cristo? Se não tem, que o Espírito Santo possa te conceder outra oportunidade. E eu quero aqui, já que eu estou aqui aberto aqui em Lucas, eu quero trazer também uma outra parábola. Eu preguei sobre a parábola do filho pródigo, agora eu vou pregar sobre a parábola do samaritano. Quantos aqui já ouviram essa mensagem? Parábola do samaritano. Diz o texto aqui no livro de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, versículo 30. Lucas, capítulo 10, versículo 30. E respondendo, disse Jesus: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, vendo-o passou de largo. E de igual modo também o levita, vendo
aquele lugar e vendo passou de largo, mas um certo samaritano viajando veio até ele e vendo foi movido de íntima compaixão. Ontem eu fiz um vídeo louvando em cima desse texto samaritano. A palavra do Senhor diz que Jesus estava pregando, ensinando por parábolas, e ele ali contou uma parábola para todos que estavam acompanhando ele ali no meio daquela multidão, e ele começou dizendo: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram e espancando, ou seja, despojaram, roubaram, e espancando se retiraram, deixando o meio morto. Ou seja, roubou esse samaritano, ele roubou esse homem e o espancou. Portanto, deixou ele como morto ali. Deixou ele ali jogado à beira do caminho. E diz o texto que descia ocasionalmente descia um sacerdote, vendo aquele homem jogado ali no chão, passou de largo. E de igual modo também o levita. E que irônico, né? Levita, que era adorador de Deus, servia ali na casa de Deus, mas vendo o homem caído ali no chão, esse levita passou de largo. E vinha também um samaritano. Esse samaritano era mesmo a origem dele, porque tinha os judeus e tinha os samaritanos, ou seja, os samaritanos não se davam com os judeus, mas nós vimos aqui que esse samaritano, os que passaram eram judeus, e nenhum ajudou o homem que estava caído ali machucado. E o samaritano, vendo, era um viajante, veio até aquele homem e vendo foi movido de íntima compaixão, ou seja, o samaritano, vendo que aquele homem estava ali todo machucado, espancado, ele se comoveu, teve íntima compaixão por aquele homem. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, ou seja, derramou azeite e vinho nas feridas, curou as feridas daquele homem. E pondo ele sobre o cavalo, sobre o animal, levou ele ainda para ficar hospedado em uma estalagem, para ele se recompor das feridas que haviam feito nele. E diz o texto que aquele homem não só curou as feridas do homem, o samaritano não só curou as feridas derramando vinho e azeite, mas como também hospedou, pagou 1 ou 2 dias ou 3 dias numa estalagem para ele ficar ali repousando, para ele voltar, se recompor das suas feridas. E ou seja, o próprio Jesus perguntou: quem é que fez boa ação? E todos entenderam e viram que quem tinha feito a boa ação para com aquele samaritano para que aquele homem foi o samaritano. Porque todos os outros eram judeus, todos os outros, um era sacerdote, servia no templo, o outro era levita, adorava a Deus, e nenhum desses dois fizeram por esse homem caído, machucado, o que esse samaritano fez. Ou seja, o que o texto quis nos ensinar. O texto quis nos ensinar que não é só dentro da igreja, não é só pessoas que estão, aliás, tem pessoas que estão dentro da igreja, mas que não tem muitas vezes o amor que outras pessoas às vezes têm. Às vezes a pessoa não está nem servindo a Deus, mas tem compaixão. É isso que o texto quis nos ensinar, que nós temos que ter o coração bom para com todos, ajudar todos sem olhar para quem. E nós temos que estender as nossas mãos para abençoar quem quer que seja esse caído nas ruas, mendigando, com fome. Às vezes está com frio, você tem diversas roupas de frio, tem diversos cobertores na sua casa que você nem usa, e você às vezes vê alguém mendigo na rua e você não tem coragem de pegar o que você tem lá e
ajudar aquele que está na rua. Então o bom samaritano, ele nos ensina que nós temos que termos o coração bom, porque esse sacerdote, ele passou de largo, ele não quis nem saber, ele passou longe daquele homem caído. O levita ignorou totalmente, fingiu que não era nem ele que estava vendo ali. Mas o samaritano, ele se comoveu de íntima compaixão e abençoou aquele homem de uma tal forma que aquele homem que estava caído, ele também era judeu, olha só. Nenhum dos judeus ajudou, mas o samaritano sim socorreu ele. Então, ou seja, o que nós ensinamos que toda pessoa tem que ter o coração voltado para o seu próximo. Porque quais são os 10 mandamentos? Amarás a Deus acima de todas as coisas e somente a Ele servirás. Segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tem um texto que diz que quando nós cumprimos os 2 mandamentos, que primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo, o texto diz que nós concluímos todos os 10 mandamentos. Quando nós obedecemos esses 2 mandamentos, os demais mandamentos, nós conseguimos concluir todos. Ou seja, nós temos que olhar para quem está em nossa volta. Tem tantas pessoas passando tantas lutas, enfermos, desempregados, sem dinheiro, passando fome. Às vezes você pensa que a pessoa está bem, não está. Então quero que você reflita nesta noite, que nós venhamos ter o coração nobre, ter o coração bom, para abençoar quem está de fato precisando. Amém, meus amados? Eu só quis aqui citar com vocês essa passagem do bom samaritano, porque ontem eu louvei este hino. Vou só cantar um pedacinho para vocês, bem baixinho aqui. Ele estava ali deitado, ferido, à beira do caminho, e todos passavam de largo, não se importavam com aquela situação. Refém do silêncio, só gemido dos seus lábios saíam para resgatá-lo. Ninguém aparecia, porque não viam nele nenhum valor. Passou o sacerdote de largo também, passou o levita com indiferença. Irmão, acredite, tem momentos que ninguém se importa com sua dor. Mas apareceu um bom samaritano para mudar a história. Resgatou o homem e pagou o preço. Passou azeite nas feridas, depois foi embora. Prometeu voltar e pagar o preço do amor. Pois o bom samaritano sabe que uma alma tem muito valor. Ou seja, esse louvor, ele diz tudo. Gravei ele... Tá aí no TikTok. Eu gravei ele ontem pra vocês. Amém, meus amados? Eu cantei bem baixinho, sem meio desafinado, porque não tem como erguer a voz, não. Não tem como fazer barulho essa hora, não. Então, meus amados, vão em paz. Que Deus possa abençoar vocês. Tem alguém que quer oração? Tá precisando de alguma oração? Deus abençoe Nunes. Deus abençoe a todos vocês que mandaram florzinha pra mim. Tem alguém que, ao ouvir a mensagem que está aqui desde o início da live, tem alguém que foi tocado pelo Espírito Santo, quer aceitar a Cristo ou reconciliar com Ele. Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e quer reconciliar com o Senhor nesta noite. Ou você que quer entregar a sua vida a Cristo. Se tiver alguém, estarei orando por você. Deus abençoe a todos vocês que me mandaram flor. Tem alguém? Porque eu vou encerrar a live agora, eu vou orar com vocês e eu vou encerrar. Essa mensagem está sendo gravada e será enviada para o YouTube. Eu esqueci que ela continua sendo gravada aqui. Deus abençoe a todos vocês.